Então hoje nossa aula vai ser de treinamento de instalação de sistemas operacionais, tá? E a gente vai usar ambiente virtualizado, claro. A gente não tem nesse momento como realizar a atividade em hardware em si, né? Então, a primeira atividade, pessoal, para fazer o treinamento de instalação de sistema operacional é obter uma mídia de instalação, tá? E aí isso vai depender de qual sistema operacional você vai instalar. Então, nós vamos fazer o treinamento de dois sistemas operacionais, que vai ser o Windows, né, na sua versão 10, e o Ubuntu na sua versão 22, que é a versão mais atual, tá? A gente começa pelo Windows porque é o que vocês utilizam mais, mas eu digo a vocês que eu não tenho Windows instalado na minha máquina desde 1999. Desde 1999 que eu só uso o Linux. Já passei por diversos... Já passei por diversos sabores diferentes do Linux, tá? Que são chamados de distribuições. Só uma pequena explicação aqui. Existem diferentes fornecedores de sistemas operacionais Linux. O mais conhecido atualmente é o Ubuntu, né? O Ubuntu que veio do Debian, e também é um bastante utilizado. Existe o Red Hat Enterprise, o RHEL, e tem o Fedora, tá? Que é o gratuito do Red Hat. Isso todos são etc. aqui. Existem centenas de diferentes fornecedores de Linux. Essas diferentes versões são chamadas de distribuições. Tá? Então é assim que funciona. Quando a gente vai fazer a instalação do Windows, ou a gente compra um Windows, não é? Ou a gente faz o download em algum serviço de compartilhamento de arquivos, né? Em algum torrent. Vocês conhecem os serviços do BitTorrent? O serviço torrent, não. Serviço. Acho que eu já ouvi falar. Deixa eu falar. Sim. Né? Porque até o torrent já está ficando antigo para a geração de vocês, né? Mas esse serviço de compartilhamento, o serviço de torrent é um serviço de compartilhamento de arquivos. Compartilhamento de arquivos, tá? Tudo surgiu com o Napster, já estava falando Napster. Respondo. Os sistemas de compartilhamento de arquivos surgiram em larga escala com o Napster, que era o sistema de compartilhamento de músicas. Essas diferentes. Sistema de compartilhamento de músicas, né, que mudou para sempre a indústria de música. Antigamente você tinha que comprar um CD, antes do CD você tinha que comprar um LP, antes do LP você escutava rádio, né? E aí vocês já nasceram no serviço de streaming, né? Já nasceram na geração do Spotify. Mas antigamente se usava o Napster para compartilhamento de arquivos. Isso, surgiu assim o sistema de compartilhamento de arquivos peer-to-peer. É o P2P, que significa peer-to-peer. Né? Ao invés de baixar arquivos de servidores das empresas que forneciam os mesmos, os usuários da internet começaram a compartilhar arquivos entre si, tá? E aí surgiu os sistemas de compartilhamento peer-to-peer.
Então esse é o serviço do torrent. Você pode baixar aqui uma versão do Windows utilizando o serviço do torrent. Como eu uso aqui o Ubuntu, aqui no Ubuntu a gente tem alguns aplicativos para o torrent, tá? Tem o Transmission, tá? E tem um também, cadê? O QBTorrent. Então o QBTorrent é um sistema de compartilhamento de arquivos, tá aqui, né? Os últimos 2 downloads que eu comecei a fazer aqui foi do filme Whiplash, aquele filme do baterista, alguém já assistiu? Whiplash. E também um programa que eu uso na disciplina de redes, que é o Cisco Packet Tracer. Já disse que não assistiu o Whiplash, é bem legal o filme, sobre um rapaz que quer se tornar um dos maiores bateristas do mundo. Então, para você fazer uma busca, né, você vem aqui e procura o Windows, aperta Enter. Aí vai aparecer aqui diversas versões do Windows que você pode baixar. Tá? Você ordenar aqui pelo tamanho, você vai ver aqui o Windows 10 com Office, já tem até com Office, você pode fazer o download. O Windows 10 Pro, você pode fazer o download. Claro, isso aqui não é o formato correto de se fazer, né? Porque todas essas versões aqui são versões que foram disponibilizadas sem o registro da Microsoft, e como é um sistema operacional proprietário, o procedimento correto de você adquirir o Windows é ir até o site da Microsoft e fazer a aquisição. Microsoft Windows Download. Então tá aqui, ó, diretamente no site da Microsoft. Baixar a imagem do disco 10. Antes de atualizar, consulte informações de status da versão. Antes de começar, selecione a edição. Tá aqui o Windows 10. Pode ser o Windows 10 Update 2021, Windows 10. Confirmar. O idioma do produto. Você pode vir aqui selecionar qual é o idioma. Né? Português Brasil. Confirmar. E aqui ele vai ter a opção de 32 ou 64 bits, tá? Os computadores atuais eles são todos 64 bits, você vai optar aqui pela opção de 64 bits, tá? Deixa eu até ver qual foi a versão que eu coloquei aqui, 10PTBR. Como a gente vai instalar em um ambiente de virtualização, pessoal, a diferença entre sistemas de 32 e 64 bits é a quantidade, é o chamado a palavra do computador, o word, é a quantidade de bits que são transmitidos para o processador por bloco, para que ele faça o processamento. Isso também influencia na quantidade de memória RAM que você pode ter no computador, tá? Se você pegar aqui um terminal, acessórios, cadê, rapaz, você? Vou botar daqui mesmo. Abrir aqui o interpretador Python. Vocês já estão lidando com interpretadores Python? Começou já a disciplina de programação e já começaram? Sim. Pronto. Sim. Então lá em Python você consegue elevar o quadrado, né? Você consegue elevar a potência colocando 2 asteriscos. Aí 2 elevado a 32 vai dar esse valor aqui, ó. 4.294.967.296. Então, significa também, quando o computador é de 32 bits, que você só pode endereçar, né, nativamente 4 GB de memória. Se você observar isso aqui vai dar 4 GB. É 4 GB de memória. No computador de 64 bits, você consegue endereçar muito mais memória, tá vendo? Aqui na casa da unidade, aqui na casa do milhar, né? Aqui a gente já entra no mega, aqui é a quantidade de giga, aqui é a quantidade de tera, aqui é a quantidade de peta, aqui é a quantidade de hexa. Então você consegue endereçar até 18 exabytes de memória. Então tem essa diferença também, né? A quantidade de memória RAM que você pode nativamente, ou seja, em hardware, oferecer para os seus programas. Quando você tem um sistema operacional 32 bits, ele só vai conseguir endereçar no máximo 4 GB de memória, ou seja, a instalação, né, de quantidade de memória vai ser maximizada em 4 GB. Você pode fazer
virtualização de memória e aí conseguir expandir a quantidade de memória. Mas nativamente, para usar memória física, você vai precisar do sistema operacional de 64 bits. Então são essas duas principais diferenças, tá? De sistemas de 32 e 64 bits. 32 são mais antigos, né? Computadores aí de 2010 para trás, tá? A partir daí a gente tem computadores de 64 bits e a gente opta por instalar a versão de 64 bits nos computadores mais recentes, tá? E aí você vai observar as informações do seu processador, no manual, para saber se ele é de 32 ou 64 bits, tá? Então, clicou aqui em 64 bits, vai começar aqui a fazer o download. Deixa eu botar aqui para salvar. Eu ver aqui, ele vai 5.2 GB, vai demorar um bocado de tempo aí. Então eu vou interromper só para não concorrer com o tráfego do Meet. Tá? Mas esse é o caminho, tá? Deixa eu botar aqui até esse link, que é o link oficial da Microsoft para fazer o download. Tá aqui. Tá aqui. Atualmente a Microsoft já disponibiliza, porque não adiantou ela não disponibilizar, né? Todos os sistemas de compartilhamento de arquivos mudaram o sistema de propriedade, não é? Dos arquivos, e assim como cair na internet, esse negócio é um caminho sem volta. Você não vai conseguir mais parar sistemas de compartilhamento de arquivos e as pessoas vão continuar compartilhando arquivos, né, que elas desejam compartilhar. Atualmente a Microsoft já disponibiliza. A Microsoft já disponibiliza o download das disponibilidades. Qual é o problema aqui? Disponibiliza o download das versões do Windows na sua página. O link para a obtenção do Windows 10 é esse aqui. Aí você também pode optar, né, por instalação no Windows. O sistema de torrent mais utilizado é o BitTorrent. Tá aqui. BitTorrent. Costumava ser verdinho aqui o link dele. Não é esse não. Bota aqui Torrent Windows. É um BitTorrent esse bicho aqui. Não, tem esse verdinho aqui. É o sistema de compartilhamento de arquivos mais adotado. Alguém já tem, pessoal, o BitTorrent instalado na sua máquina? Ele tem para celular também, tá? O BitTorrent. O aplicativo mais adotado de torrent para usuários Windows é o BitTorrent. Tá aqui o link para ele. E aí você pode selecionar qualquer aplicativo, né, de download de torrent que você achar mais adequado. Os 5 melhores torrents de 2021. oficinadanet.com.br. Só tem propaganda aqui. Responda a seguinte pergunta, recebe o restante do conteúdo. Não vou responder nada não, meu amigo. Tem até aqui os links diretos aqui para o Windows. Enfim. Vou fechar aqui.
Beleza. Aí, pessoal, de posse, né? Primeiro passo. O primeiro. Botei tudo aqui. O primeiro passo para a instalação de um sistema operacional é obter a mídia de instalação. Aí a gente lidou aqui com o serviço de torrent, sistema de compartilhamento surgindo no NAP. Se vocês quiserem fazer uma pesquisa aí, surgiu esse compartilhamento peer-to-peer, em vez de baixar arquivos de servidores das empresas fornecidos, os meus usuários então começaram a compartilhar arquivos entre si. Atualmente a Microsoft já disponibiliza a versão deles na sua página. E para baixar o Ubuntu, é só ir até sua página. Você bota aí, né, Ubuntu, vem aqui na página do Ubuntu. Quando você entra na página do Ubuntu, você pode optar aí por uma versão, por idioma que seja mais familiar para você. E aí bota aqui Ubuntu Desktop, já está aqui o botão de download, tá? Vou copiar link, clicou aqui em download, ele já vai começar aqui o download automaticamente, tá? Já pede aqui para fazer o download, a versão atual é 20.04.2. Então, deixa eu pegar esse link e colocar aqui também para vocês. Da distribuição. E clicar no botão de download. Então tá aqui o link direto e tá aqui a página do download. Ubuntu, que é a 20.04.2.0. Beleza. Pessoal, isso tudo é novidade para vocês, esse procedimento todo. Professor, para baixar no celular, como é o nome do aplicativo? É MiTorrent também, né, no Play Store, como o Marcelo está dizendo aí. Para fazer o download de torrent, você procura com torrent também no Play Store, que aí vão ter diversas versões. Deixa eu pegar aqui o meu. Sim, e tudo isso aí, pessoal, é novidade para vocês. Eu acredito que alguns de vocês já conheçam esses procedimentos. Então aqui, ó, botei torrent no Play Store, apareceu o primeiro aqui, justamente o MiTorrent. Depois tem várias outras versões de torrent. Então está sendo útil, né? Para boa parte do nosso elenco, está sendo útil esse procedimento. Então é isso, pessoal. Para você fazer a instalação, né, primeiro é obter a mídia, tá? Depois que você conseguiu baixar a ISO, se você for para uma máquina de verdade, uma máquina real, ou você vai gravar um CD, um DVD, que é um procedimento antigo, ou você vai pegar um pendrive e preparar o pendrive para fazer a instalação, tá? Aí você pode chegar aqui no Google, como instalar do pendrive. Como instalar o Windows através do pendrive. Aí você vai baixar algum programa que prepare o pendrive para isso, tá? Então tá aqui, ó. Se você pergunta ao Google, o primeiro que aparece aqui é a notícia de 18 de março de 2021, então é recente, tá? Como instalar o Windows a partir de USB em um novo PC. Então a página que abriu que foi da ESUS, tá? Que é
um programa de formatação de disco, e aí a partir dele você vai conseguir fazer a preparação. Então você vai baixar esse programa, vai abrir, né? Execute o ESUS Master a partir de migrar SO. Né? Tem aqui toda a explicação. Deixa eu ver se esse link é realmente do como instalar o Windows a partir de um USB em um novo PC. Pronto. Então vai ter aqui mesmo. Soluções viáveis: migrar o sistema operacional para instalar o Windows 10, instalar o Windows 10 no novo PC com pendrive inicializável, instalar o Windows 10 pelo pendrive por meio de ferramenta Windows Media Creation. Então tem essas 3 sugestões aqui. Como instalar o Windows 10 pelo pendrive no novo PC? Você pode aprender 3 maneiras de fazer isso com instruções detalhadas. Então, instala o pendrive 10 no novo PC com pendrive inicializável, uma ferramenta simples para criar um USB de instalação do Windows 10. Em seguida, instala o Windows 10 em novo PC, etapas completas. Vamos ver aqui para onde é que ele leva. Então, se você está procurando tutorial sobre como instalar o Windows 10 em um novo PC, apenas com a ajuda de uma unidade flash USB, não se afaste. Isso aqui deve ser uma tradução automática que eles fizeram aqui. Leia o conteúdo a seguir e aprenda a instalar o Windows 10 pelo pendrive inicializável e instalar com o arquivo ISO do Windows 10 pela ferramenta de criação de mídia. Os guias nessa parte mostram como criar uma instalação USB inicializável do Windows 10 e instalar o sistema operacional em um novo PC. Né? Preparações. Ultra ISO, uma ferramenta para criar o USB inicializável do Windows. Vai precisar também de um pendrive, um computador ativo onde você formatará o USB, o ESUS Partition Master, a melhor ferramenta para formatação do USB, seu novo PC, no qual você fará a instalação. Então, nesse guia aqui, são 5 recursos que você precisa. Né? Em seguida, siga as 3 etapas para instalar o Windows 10 pelo pendrive no novo PC. Formatar a unidade USB e definir a partição primária como ativa. Clique no botão de download e instale o ESUS Partition no seu computador. Você clica aqui para fazer a instalação. Vai abrir o programa, tá? Vai formatar o pendrive, definir a letra unidade do sistema, né, disco local, qual é o sistema de formatação, o tamanho do cluster, deixa tudo como padrão, né? Marque a caixa de aviso OK, clique no botão executar, operação primeiramente, em seguida em aplicar. Né? Outra maneira de instalar: conecta o pendrive PC, abre o gerenciamento de disco. Então tem aqui todas as etapas, inclusive utilizando a ferramenta Ultra ISO. Né? Porque a primeira etapa é você formatar o pendrive para ele receber a ISO, e a segunda etapa é fazer a gravação da ISO no pendrive. Tá? Porque se você somente pegar o arquivo, vocês estão fazendo download aí a partir do mural. Né? Se você pegar apenas o arquivo e copiar no seu... Tá aqui a ISO, né, no mural. Se você pegar apenas o arquivo e copiar no pendrive, quando você plugar o pendrive no seu computador, no seu notebook e reiniciar o sistema, né, o pendrive tem que estar preparado para ser um dispositivo bootável, né, um bootable device. O que isso significa? Que quando o controle da máquina foi entregue ao sistema operacional, né, você ligou a máquina, é feito todo um sistema de reconhecimento, a gente não viu isso ainda, tá? Então é verificado todo o equipamento da máquina, né? Se o processador está ok, se a memória está ok, se tem um teclado disponível. Isso é tudo chamado de POST, que é o Power On Self-Test, o autoteste de inicialização. Logo depois que o autoteste de inicialização é executado, então o computador vai procurar por um sistema operacional para que seja carregado. Tá? E ele pode procurar por um sistema operacional no disco rígido, pode procurar por um sistema operacional diretamente na rede, pode procurar por um sistema operacional no pendrive. E aí a gente vai colocar o pendrive como primeiro dispositivo a ser o primeiro dispositivo onde o computador procura pelo sistema operacional, tá? E aí, se a gente apenas salvar o arquivo, não vai ser suficiente. A gente tem que preparar o pendrive para ele ser um dispositivo inicializável, assim como o disco rígido já é. Tá? Assim como a rede já é um dispositivo inicializável também. É por isso que a gente precisa passar por essas etapas de preparar o pendrive para ser um dispositivo inicializável. Tá? E aí o programa Ultra ISO vai servir para isso. Para que você... Isso é semelhante, pessoal, você ter um carimbo. Tá?
Então, quando você copia o pendrive, copia o arquivo da ISO no pendrive, tá? Você está copiando o arquivo normalmente. É como se você estivesse salvando qualquer arquivo do Word que você vai levar para algum lugar, qualquer música, qualquer filme que você baixou no seu pendrive. Tá? É diferente de você gravar uma ISO, que é como se você carimbasse, né, o arquivo diretamente no dispositivo. Então o formato de cópia é diferente. É por isso que a gente precisa transformar o pendrive em um dispositivo inicializável. Tá? E é só seguir todas essas etapas. A primeira delas foi formatar o pendrive para poder receber a ISO, e a segunda delas é gravar a ISO, né? Não como um arquivo, mas como um carimbo, né? Como uma gravação. Não tem vocês já viram aquele processo de gravação de camisa, né? Você leva uma camisa e é estampada uma gravura na camisa, né? Você vai e gruda, né? Cola aquela imagem direto na camisa. É semelhante ao que a gente está fazendo aqui, né? A gente passa o arquivo da ISO diretamente para o dispositivo. Quando você planeja instalar o Windows 10, geralmente precisa de um CD, um disco flash para instalá-lo. Como criar um USB inicializável do Windows 10? Pronto. Aqui está respondendo a pergunta. Note ó, que eu nem procuro deixar pronto esse material, porque de semestre em semestre sempre muda esse conteúdo, tá? Ainda mais de ano em ano, né, que nosso curso é anual. Então simplesmente pergunto ao Google como instalar o Windows através do pendrive. E o primeiro link aqui que aparece é o mais recente. Então a gente viu aqui que é de 18 de março, e é justamente de uma boa fonte, que é da ESOS, tá? Que é um dos principais programas de formatação de disco rígido. A gente vai ver como é que faz isso também, criação de partições, ainda hoje. Aí vocês vão entender melhor isso aí. A primeira etapa é baixar a mídia. A segunda etapa é preparar uma mídia para a instalação. Tá? Então a primeira etapa é obter uma mídia de instalação. A segunda delas é preparar a mídia de instalação, com a ISO que foi descarregada, né? Que é o download, né? Que foi download. Então, quando você for fazer isso no computador real, você vai precisar seguir esse roteiro. Então, um bom roteiro de como fazer a preparação do pendrive para a instalação do sistema Windows pode ser encontrada aqui. Não. Aqui. Deixa eu botar na página principal aqui. Então, passou da etapa de obter a mídia de instalação, vamos preparar agora, né? Deixa eu até botar aqui, obter uma ISO de instalação. Pessoal, isso é um tipo de formato de arquivo, tá? Quando você tem um CD, um DVD, você segue o padrão ISO 9660. É um tipo de arquivo que é compatível, é um formato, né? Um formato de arquivo, um padrão, formato de arquivo, um padrão de arquivo, criado para ser compatível com CDs e DVDs. Então, quando a gente faz a gravação do CD, faz a gravação do DVD, a gente está usando esse padrão de arquivo, ISO 9660. Por isso que esses arquivos que a gente grava em CD e DVD são chamados de ISOs, tá?
ISO é uma das maiores instituições de padronização do mundo, né? Então foi ela que fez o padrão para gravação de CDs e DVDs. Então a gente obtém uma ISO de instalação, né? Aqui tem diversas formas de você fazer o download e prepara a mídia de instalação com a ISO que foi descarregada. Um bom roteiro fazer a operação de instalação do sistema operacional enquanto aqui. Pronto. Continuando aqui o roteiro da ESUS, tá? O ESUS Partition Master é um dos principais sistemas de particionamento para sistemas operacionais Windows, tá? A gente também tem correspondentes nos sistemas Linux. Então, vai executar, tá aqui, faz a gravação, tem todo o passo a passo, tá? E aí como instalar, a gente já tinha passado por isso, Ultra ISO. Aí o que é que vai acontecer com o Ultra ISO? Ultra ISO, tá? Você vai fazer a gravação da mídia, tá aqui o Ultra ISO. E é muito simples, você executa o Ultra ISO, mostra onde é que está a ISO e pede para ele fazer a gravação da ISO no pendrive. Tá? Não tem mistério. Conecte o pendrive, né? Abre e executa a ferramenta Ultra ISO, selecione arquivo, abrir, para importar o arquivo de origem de instalação do sistema operacional 10. Então, onde você salvou o arquivo, né, do Windows, você vai abrir no Ultra ISO. Selecione inicializável, gravar a imagem do disco rígido no menu principal, selecione a unidade USB a partir do qual pretende inicializar. Então você vai tanto selecionar inicializável, agora que pena que não tem o print aqui do inicializável, tá? Porque se você não marcar como inicializável e você indicar ao computador que ele vai procurar pelo sistema operacional no pendrive e não marcar o pendrive como inicializável, né, o computador não vai reconhecer aquela mídia como uma mídia inicializável e vai procurar a próxima. A gente vai estudar no capítulo de setup que existe uma ordem de inicialização. Você pode colocar o primeiro dispositivo onde o computador vai procurar o sistema operacional como seu disco rígido, pode colocar o primeiro dispositivo como a rede, pode colocar o primeiro dispositivo como o pendrive e aí vai ter uma sequência, tá? Então você colocou o primeiro dispositivo onde o computador vai procurar pelo sistema operacional no pendrive e não tem nenhum pendrive espetado no computador, você não conectou nenhum pendrive. Aí ele vai dizer, poxa, não tem nenhum pendrive aqui, vou para a próxima. Qual é a segunda opção de eu procurar o sistema operacional? Aí vai ter lá, a segunda opção é a rede, né? Aí você não tem nenhum servidor, né? Porque quando você coloca a rede para procurar o sistema operacional, você vai ter que ter um servidor, né, na sua rede local, um servidor na internet, de onde a ISO vai ser recuperada, tá? De onde o sistema operacional vai ser baixado. Se você não tiver também essa opção, você pode botar a terceira opção como seu disco rígido. E aí, se o sistema operacional estiver instalado no disco rígido, ele vai inicializar o sistema operacional a partir do disco rígido. Pessoal, isso é confuso o suficiente para vocês não entenderem ou dá para entender? Só eu falando aqui. Jordel disse que é possível compreender. Tá? Quem mais, pessoal? Quem não conhecia esse procedimento, né? Tá conseguindo acompanhar? Dentro disso mais ou menos, tá? Que a gente não dá para entender. Elias disse também que dá para entender. Deixa eu tentar colocar de outra forma. Pessoal, assim que você aperta o botão Power, Ana Clara disse que não conhecia, é sempre muita informação, não tem jeito. Quando você liga, aperta o botão de Power do seu computador, você energiza a placa-mãe. Tá? A partir do momento que você energiza a placa-mãe, o primeiro sistema, né, que é executado é a BIOS. Deixa eu colocar isso aqui, já que sou eu que vou apresentar isso para vocês. Né? Ao ligar o computador, pressionando o botão Power, a placa-mãe é energizada. E o primeiro sistema que entra em operação é
Eu gosto de chamar BIOS porque eu escutei no feminino, né, primeira vez. Mas BIOS é uma sigla para Basic Input Output System. Output System. E aí, como é System, né? É sistema básico de entrada e saída. Sistema básico de entrada e saída, tá? Isso aqui é o BIOS. E como é sistema é masculino, né? Então, tem gente que fala o BIOS, tem gente que fala a BIOS, não é? Como eu escutei primeiro falando no feminino, eu gosto de falar a BIOS, mas aí, né, se a gente coloca como critério aqui do gênero a tradução, aí seria o sistema, né? Então tem essa observação aí. A BIOS, tá? A BIOS, ela fica gravada em uma memória da placa-mãe chamada de CMOS, tá? Fica lá, tem uma memória da placa-mãe que só grava esse sistema base de entrada e saída. A BIOS invoca então o POST, que é o Power On Self Test. Power On Self Test, que é o autoteste de inicialização. Autoteste de inicialização. Pessoal, vocês já escutaram sinais sonoros quando o computador é inicializado? Escutaram um pip, ou um pip, 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 ou um pip? Algum tipo de sinal sonoro? Não? Então é comum, tá, pessoal? Que é comum e até tração. Se você não escuta, provavelmente o alto-falante do computador não está configurado corretamente, tá? Mas o Power On Self Test ele faz todo um teste para verificar se os componentes básicos do modelo de von Neumann estão presentes, né? Então a gente estudou que tem 4 componentes no modelo de von Neumann, que é o processador, né, a CPU, memória, dispositivo de entrada e saída e barramento. Então o teste de inicialização vai observar, existe um processador instalado em funcionamento nesse computador? Aí beleza, existe. Existe memória RAM instalada em funcionamento nesse computador? Beleza, existe, né? Existe dispositivo de entrada e saída, existe um teclado aqui configurado nesse computador através do qual os usuários vão poder inserir informações? Sim, existe, né? Existe um monitor aqui conectado, caso seja um computador para usuário final? Sim, existe. Então vai fazer todo esse autoteste de inicialização, tá? Então, o primeiro sistema que entra em ação é o BIOS, tá? O segundo é o POST e o terceiro é o Bootstrap Loader. Assim que o POST faz a verificação pelos componentes do modelo de John von Neumann, um sinal sonoro é emitido, indicando o sucesso ou a falha do autoteste de inicialização. Os padrões de sinais sonoros diferem de fabricantes de sistemas BIOS, tá? Cada fabricante de sistema BIOS vai ter seu conjunto de sinais sonoros. Você pode consultar os padrões de sinais sonoros diretamente no manual da placa-mãe. No manual da placa-mãe, tá? Então, o sinal sonoro mais utilizado para
sucesso, não é, do autoteste de inicialização é um silver logo. Pip! Só isso já indica para a maioria dos fabricantes de BIOS que o autoteste foi feito com sucesso, tá? Então, aí veja, logo depois que o autoteste de inicialização sim, existem também mensagens na tela, tá? Resultantes, mensagens na tela, além do sinal sonoro, existem também mensagens que são exibidas na tela para o usuário, para o operador, né? O operador do computador. Essas mensagens podem ser tanto de sucesso quanto de insucesso. Podem ser de sucesso ou insucesso, dependendo do resultado do autoteste de inicialização. Veio, o computador nem ligou ainda, olha a quantidade de coisa que ele fez, tá vendo? Então, após a execução do autoteste de inicialização, após a execução com sucesso do autoteste de inicialização, o próximo sistema que é executado é o Bootstrap Loader. Bootstrap Loader, tá? Que é o carregador de Bootstrap. Que é a tela que mostra a você os sistemas operacionais que estão disponíveis no computador, tá? Então a gente tem o Bootstrap Loader mais famoso do Linux é o Groovy. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Groovy. Então tem essa telinha aqui, ó. Essa telinha aqui que vai permitir a você selecionar um sistema operacional. Inclusive, eu acredito que a gente até falou dele quando falou do Maintest 86. Né? Vocês podem confirmar para mim se a gente já falou do Groovy ou não. Tá? Tá aqui. Essa telinha aqui é exibida para você assim que você liga o computador com o Ubuntu instalado. Tá? Então, tá aqui Groovy, tá? Esse é o eu disse sim, né? Que a gente já... Ah, não, é de outra coisa ainda. Já respondeu aqui. A gente já chegou a falar, pessoal, do Groovy, né? Em outras oportunidades. Deixa eu copiar essa imagem aqui. Respondem no chat. Estou observando aqui o chat de vocês. Ah, não disse que falou sim. Beleza, então. Então, tá aqui. A imagem abaixo apresenta o Groovy, que é o Bootstrap Loader de boa parte dos sistemas Linux. Tá aqui. Então isso é interessante, pessoal, que tem até a opção do Windows aqui, tá vendo? Então nesse computador, é um computador dual boot. Ele tanto pode inicializar o Ubuntu quanto pode inicializar o Windows. Essa versão do Windows que está aqui instalada é a versão do Windows 7. Então, na imagem acima, podemos observar que há dois sistemas operacionais distintos instalados. O Ubuntu e o Windows 7, tá? Trata-se de um computador dual boot, ou seja, há dois sistemas operacionais instalados nas mídias de inicialização do computador.
Então, é nesse momento, pessoal, que quando a gente seleciona aqui no Grub, tá? Qual sistema operacional a gente vai instalar, que o Grub tem informação de onde está o sistema operacional, tá? Aqui ele vai saber que o sistema operacional está instalado no HD. Esse daqui, por exemplo, ó, esse /dev esse DB1 aqui, diz para mim que o Windows está instalado no segundo disco rígido. Tem 2 discos rígidos nesse computador e o Windows está instalado no segundo, tá? Só porque tem esse Bzinho aqui, eu já sei que tem 2 sistemas operacionais instalados. A gente vai ver essas informações com completude também mais na frente. Então, quando você seleciona um dos sistemas operacionais aqui, o Grub, o Bootstrap Loader, já tem informação de onde vai recuperar a imagem do sistema operacional para ser carregado. Pessoal, você sabe que o sistema operacional é um arquivo? Ó, deixa eu mostrar aqui para vocês aqui no meu Linux onde está o meu sistema operacional. Ó, existe um diretório aqui no Linux chamado /boot, não é por acaso, né? Boot, de inicialização do Bootstrap Loader, que armazena as imagens do sistema operacional. Então, ó, esse daqui, deixa eu maximizar aqui. Esse daqui é o arquivo do meu sistema operacional. Então, quando passa pelo Bootstrap Loader, né, que eu digo, eu quero inicializar o Ubuntu, o Bootstrap Loader vai dizer, o arquivo do sistema operacional está aqui, ó. Esse é o nome do arquivo, está nesse diretório. O diretório boot está aqui, ó. Está salvo nesse diretório e esse é o arquivo do sistema operacional. Ele pega esse arquivo e carrega na memória RAM. Aí o sistema operacional passa a entrar em execução. Não é? Porque, sob o ponto de vista de execução, tem 2 processos. Os processos do sistema operacional e os processos dos programas usuário, que a gente chama de aplicativos. Tá? Então, são essas 2 categorias do ponto de vista de execução. Então, assim que passa pelo Bootstrap Loader, o Bootstrap Loader indica onde está o arquivo do sistema operacional e o arquivo do sistema operacional é carregado na memória RAM. Tá? E aí, gostaram dessa conversa aí? Isso é bem interessante, né? A gente saber o funcionamento do computador até que o sistema operacional entre em execução. Então, recapitulando, né? Apertou o botão de power, né? É legal, né, saber isso, dominar esse conceito. Apertou o botão de power, ligou, energizou a placa-mãe. Energizou a placa-mãe, o primeiro sistema que entra em operação é o BIOS, tá? Basic Input Output System, que é o sistema que fica gravado na CMOS diretamente na placa-mãe. Né? Ele é o responsável por executar o POST, o Power On Self-Test, que vai fazer toda a verificação dos componentes de John von Neumann para saber se todos os dispositivos que são necessários para que o computador entre em execução estão presentes, como processador, memória, dispositivo de entrada e saída. Terminou o Power On Self-Test, o Auto-Test de inicialização, o sinal sonoro é emitido para o usuário, mensagens na tela, inclusive pode ser até mensagens de alerta, mensagens de erro, também são apresentadas na tela, né, no monitor. Né? Caso não tenha erro, é emitido um sinal sonoro curto, pip, e o controle do funcionamento da máquina passa para o Bootstrap Loader. O Bootstrap Loader, por sua vez, vai apresentar ao usuário opções de onde ele pode carregar o sistema operacional. O usuário vai selecionar, né, e vai ter uma opção padrão também, tá? Lembrar que tem uma opção padrão. É a opção padrão que vem marcada aqui de primeiro. Dá para a gente configurar no Grub qual é a opção padrão que a gente quer que inicialize, de qual sistema operacional a gente quer inicializar. Escolheu qual sistema operacional inicializar, o Bootstrap Loader sabe onde está o arquivo de execução do sistema operacional. Ele vai até o diretório onde está o arquivo de execução do sistema operacional, né? Pega o arquivo do sistema operacional e carrega o sistema na memória. Note que esse arquivo aqui, ele tem 12 MB de tamanho, tá? Então o arquivo do sistema operacional, você vê, é um arquivo pequeno. Tem 12 MB e ele está zipado, tá, pessoal? Está compactado. Então todas as mídias de instalação, todas as mídias de execução salvam a imagem do sistema operacional, né? O executável do sistema operacional compactado, para economizar espaço de armazenamento no disco rígido. Tá? No momento que o Bootstrap Loader indica que esse arquivo é descompactado e carregado na memória RAM. E aí, aquela tela de inicialização do sistema operacional é exibida, não é? Serviços que são inicializados, até que a tela de login seja apresentada para o usuário, que é a última etapa de inicialização. Né? Então, Ctrl Home.
Tracinho do boot. Então, o Bootstrap Loader. O Bootstrap Loader identifica onde está o arquivo do sistema operacional e o carrega na memória RAM, colocando o sistema operacional em execução. Logo após a inicialização de todos os serviços do sistema operacional, e aí vocês vão estudar nesse primeiro sistema operacional quais são esses serviços, tá? Gerenciamento de processador, gerenciamento de memória virtual, gerenciamento de dispositivos de entrada e saída, são todas funções do sistema operacional que são carregadas durante a sua inicialização, tá? Logo após a inicialização de todos os serviços do sistema operacional, a tela de login é apresentada para o usuário, onde o mesmo pode inserir seu nome de usuário e senha e logar no SO. Deixa eu botar aqui tela de login para ficar bonito aqui o roteiro. A gente está falando do Windows, vou botar uma tela de login do Windows aqui. Imagens. User. Copiar a imagem e colar aqui no nosso roteiro. Deixa eu dar uma cortada aqui na imagem. Cadê a ferramenta de cortar? Tá aqui. Pronto. Então, é aqui nesse ponto do que a gente, ó, voltando para o roteiro, que você pode consultar os padrões, lá no sinal sonoro, após o teste de inicialização, o próximo sistema é executar o Bootstrap Loader. E aí a gente pode, pessoal, interromper essa inicialização do Bootstrap Loader, e aí vai depender também do fabricante, né, da sua placa-mãe, para sugerir um outro dispositivo, tá, de inicialização. Geralmente essa tecla é F2, F12, F10, Delete, tá? Você apertando essa tecla antes da BIOS entregar o controle para o Bootstrap Loader, você consegue selecionar uma mídia de inicialização. No computador de verdade, assim a gente faz. Vou repetir, né? A BIOS está executando o post terminou, né? O post vai entregar o controle de execução da máquina para o Bootstrap Loader. Então, quando você liga a máquina, você pode pressionar F2, ficar pressionando F2 algumas vezes, F10, F12, Delete, vai depender da instrução da sua placa-mãe, tá? E aí, ao invés do Bootstrap Loader assumir e carregar o sistema operacional, vai abrir uma tela e aí você vai ter a possibilidade de escolher de onde você quer carregar o sistema operacional, tá? Se você quer carregar do disco rígido, quer carregar da rede, quer carregar do pendrive, e aí que você vai selecionar o pendrive, tá? Então, no computador de verdade é assim. Consulte o manual da placa-mãe, qual é a tecla para você interromper o processo natural de inicialização, se é F2, F10, F12, Delete, tá? Geralmente são essas 4 teclas. Você fica apertando essa tecla enquanto o computador é inicializado e vai aparecer uma telinha para você selecionar de onde você quer carregar o sistema operacional. Ao invés de ser indicado pelo Bootstrap Loader, você pode indicar de onde você quer. E aí você seleciona o USB, o pendrive inicializável que a gente fez com o Ultra ISO, tá? Seguindo essas etapas aqui. De posse disso, a gente vai conseguir abrir o programa de instalação do nosso sistema operacional, tá? Chegamos no ponto que queríamos para hoje, abrir o programa de inicialização do nosso sistema operacional. E aí, pessoal, é uma viagem grande, né? Até a gente conseguir executar o programa de instalação a partir do pendrive. São muitas informações que a gente precisa não só conhecer e precisa dominar,
tá? Então, quanto mais se repetir esse procedimento, eu posso dizer para vocês, sem sombra de dúvida, que eu já fiz milhares de vezes instalação de sistema operacional, né? Até porque a gente tem que fazer esse procedimento. Eu já trabalhei na área de suporte, né? Empresa de consultoria chamada .x, hoje ela não existe mais, e a gente fazia todo tipo de instalação, né? Em todo tipo de equipamento. Então a gente fazia instalação de máquinas, desde máquinas de R$ 1.000 até máquinas de 50 mil reais. Né? Certa vez a gente foi fazer instalação de cluster que o rapaz tinha comprado um servidor de IBM por 60 mil reais. E a gente foi lá fazer a instalação do sistema operacional. Quando ligava o computador, né, era um servidor de dimensões grandes, e existia muito sistema de refrigeração, como a gente viu, né? Coolers adicionais. Os coolers eram causavam tanto ruído que eles tinham que ficar numa sala isolada, né? Que era a gente chamava ele de avião, né? A rotação do cooler era tão grande e fazia tanto ruído que incomodava. E aí, para que as pessoas que trabalhassem no setor não ficassem incomodadas com o ruído, a gente teve que colocar a máquina em um local separado. Então eu já fiz esse procedimento aí muitas vezes, né? Vocês forem trabalhar na área. E veja, a gente só citou 2 sistemas operacionais, tá? Citou o Windows e o Linux. Existem diversos outros. A gente faz instalação de FreeBSD, OpenBSD, NetBSD, Solaris. Então tem muitos sistemas operacionais. Na disciplina de sistemas operacionais vocês vão aprender a fazer a instalação desses sistemas também, tá? Então essa é a preparação da mídia de instalação. Ou você tem o CD, hoje em dia, né, você não tem nem notebook mais que vem com leitor de CD e DVD. Né? Equipamentos, servidores ainda vem com leitor de CD e DVD, mas isso uma atividade que está em desuso, tá? E o pendrive também vai chegar um momento que ele vai cair em desuso, no momento em que as redes permitirem que a gente baixe aí um arquivo de 3, 5 GB em 2, 3 segundos, não vai fazer mais diferença você ter que ter baixar com antecedência a ISO do sistema operacional para fazer a instalação. Você vai baixar no momento da instalação, tá? Como alguns reportaram aqui, né? Se eu for baixar essa ISO aqui de 3 GB, só vai terminar de tarde, porque nossas redes, né, de acesso ainda são lentas. No momento que todo mundo tiver fibra em casa, como acontece já no Japão, né, todo mundo recebe fibra diretamente em casa, não vai ser necessário você fazer o download do arquivo com antecedência. A gente só faz o download do arquivo com antecedência porque nossa rede é lenta. Tudo aquilo vai ser instalado diretamente da rede, tá? Não está tão distante não, Elias. É uma realidade mais próxima do que a gente imagina, porque essas tecnologias elas aumentam exponencialmente, né? Então não é linear. Então se você estava com 1 mega em 2000, passou para 2 mega em 2010 e aí 2020 passou para 3 mega, não funciona assim, né? Também o preço acompanha também a lei de Moore, né? Você consegue dobrar a capacidade de processamento do seu computador a cada 18 meses. Isso aí tem, né? Quando eu tinha idade de vocês, pô, eu conectava na internet com um modem de 33.6 kbps. K, não era nem mega nem giga a minha conexão, era K. Então imagina, né? Esse negócio aumenta rapidamente. Então aí, uma década a mais aí para frente ainda vai ter o 5G, né? O 5G vai acabar com esses paradigmas também. A velocidade do 5G vai permitir que a gente esteja conectado com o nosso dispositivo móvel numa rede de alta velocidade e aí não vai precisar mais de fazer esse procedimento, tá? Isso daí vai, o que a gente está aprendendo hoje, daqui a alguns anos já vai mudar, tá? Eu ensinava essa aula gravando CD e DVD, agora eu ensino gravando o pendrive e mais na frente eu vou ensinar somente através da rede. Para a gente fazer a instalação, pessoal, via rede, ou a gente precisava de um computador na nossa rede local, tá? Que já ia ter essa ISO. Deixa eu fazer um desenho aqui para vocês entenderem melhor. Gráficos dia. Então a gente ia precisar, estou aqui no meu notebook em casa, tá aqui meu notebook. Estou conectado à internet no meu notebook através de um roteador sem fio, tá ele aqui, tá? Eu prefiro ficar cabeado do que ficar na rede wireless, então tem um cabo aqui entrando no meu computador que vem direto do meu roteador, tá? E aí para a gente fazer a instalação via rede, que também seria uma das opções, né? Escolher a mídia de instalação do disco local, do pendrive ou da rede, tá? Para a gente fazer instalação via rede, a gente tem que pegar essa ISO de algum lugar.
Ou a gente pegaria essa ISO diretamente de um computador que tivesse na nossa rede local, e isso em ambientes corporativos é comum. Por exemplo, no IFAO existe um servidor de instalação, tá? Então a gente não precisa levar pendrive, não precisa levar nada. A gente só diz o endereço do servidor de instalação e dentro da rede local, que a velocidade é maior, a ISO de instalação já é capturada diretamente do servidor e levada para a máquina que se deseja instalar. Se você não tem local, você ia ter que sair para a internet, né? Eu represento a internet aqui através de uma nuvem, sai para a internet, de alguma forma está conectado aqui e vai ter esse servidor de instalação em outro local da internet. Então ia estar aqui assim, até que chega no destino, né? Vai ter um servidor aqui, um grande servidor, um computador grande, onde vai ter isso, tá? Então são essas opções. Se você fosse fazer a instalação via rede, sua rede fosse já rápida, que permitisse fazer isso até em um tempo menor, né? Então você poderia fazer diretamente da rede. Lembrando, lá no IFAO tem um servidor de instalação, tá? Uma máquina que é... Aí você pode instalar Windows, pode instalar Linux, pode instalar diversos sistemas operacionais diretamente através da rede, tá? Mas para o usuário doméstico, a gente ainda faz essa instalação pelo pendrive, tá? Então, Bootstrap Loader para sistema Linux, certo? Então, preparamos o pendrive com Ultra ISO, né? Finalizou aqui a preparação do pendrive com Ultra ISO. E aí, como instalar o Windows 10 pelo pendrive no novo PC? Agora que você sabe o que precisa, se quiser instalar, blá blá blá, siga os detalhes para a instalação do seu operações. Conecte o USB inicializável no novo PC, verifique se o dispositivo foi detectado, tá vendo? E selecione como dispositivo de inicialização principal. Tá. Você também pode configurar o pendrive como primeiro dispositivo, tá? Lá no Bootstrap Loader, lá na BIOS. Porque quando você selecionar aqui, ó, selecionei para inicializar o Ubuntu, tá? Aí lá na BIOS vai estar configurado. De onde é que eu vou procurar primeiro? Eu procuro primeiro o sistema operacional no pendrive, procuro primeiro no disco rígido, procuro primeiro na rede. A gente vai ver isso também na aula de setup, tá? Tá contemplado para a gente estudar isso aqui também. Volta. E aí, liga o PC, pressione uma tecla que abre o menu de dispositivo de inicialização do computador, como as teclas ESC, F10, F12, aquelas que eu falei para vocês, né? E aí você seleciona a opção que inicializa o PC a partir da unidade USB. Tá? A instalação do Windows é inicializada. Pronto, a gente chegou na tela de inicialização. Aí, como a gente vai fazer isso no ambiente virtualizado, a gente vai fazer através do VirtualBox. Tá? VirtualBox. Eu procurei ontem, toda vez que eu vou dar uma aula de instalação, na noite anterior, eu procuro antes de dormir se já existe um sistema de virtualização para Android, né? E não existe ainda porque você não consegue executar um sistema operacional para desktop em um sistema operacional para celular, tá? Então não existe ainda virtualização porque os recursos não permitem, né? Os recursos de processamento, os recursos de memória ainda são pequenos, né? Limitados, para permitir que você execute um sistema operacional dentro de outro. Para que a gente mostre para vocês esse procedimento de instalação, né? Até essa etapa, ó, a instalação do inicializado, a gente executa um ambiente de virtualização. Esse daqui é o VirtualBox, tá vendo aí? O VirtualBox permite que vocês instalem um sistema operacional dentro de outro. É uma tecnologia chamada de virtualização. Já escutaram falar, pessoal, nessa tecnologia chamada de virtualização? Responde no chat, sim ou não? Virtualização. A Namo disse que não, Ana Clara disse que não, a GCN também disse que não, Maria Clara também disse que não. Então é novidade para vocês, né? Virtualização. Como estamos em regime de ensino remoto, iremos demonstrar a instalação do sistema operacional Windows em um ambiente de virtualização, tá? Virtualização é uma técnica que permite executar
um sistema operacional que é chamado de guest, convidado, em outro sistema operacional chamado de host, que é o hospedeiro, tá? Guest, que é o SO convidado, sistema operacional convidado, em outro sistema operacional chamado host, que é o hospedeiro. Então, por exemplo, eu estou aqui no Ubuntu e consigo executar um sistema Windows dentro do meu Ubuntu. Ó, se eu clicar em inicializar aqui, eu já tenho um Windows instalado aqui, deixa eu só mostrar para vocês. Então, ó, tá aqui a tela de inicialização do Windows. Eu vou conseguir executar um Windows dentro do meu Ubuntu. Olha aí que legal, tá vendo? Não conhecia isso ainda não? De executar um sistema operacional dentro de outro? De fato, não, ninguém citou que conhecia. O professor já mostrou uma vez aí que dá pra inicializar um dentro do outro. Eu mesmo mostrei? Já. Ah, foi? Ah, beleza. Foi. Valeu. Então tá aí, né? É assim que a gente vai treinar, tá? Eu já mostrei, já também disse que já mostrou, beleza. Então deixa eu até interromper aqui pra gente não perder tempo. Então, pessoal, ó, a partir do momento nessa etapa aqui, ó, nessa etapa aqui é igual, tá? Quando a gente observar a tela de instalação do Windows, aí fica tudo igual. Pouco importa se eu estou no ambiente de virtualização ou se eu estou no computador real, tá? Então a gente contou toda a história até chegar nessa tela aqui. Tá? E a gente vai continuar a partir dessa tela. Então, para quem está no computador, né, pode baixar o VirtualBox, pode ir na página do VirtualBox, baixar e instalar, tá? virtualbox.org, tá aí. Deixa eu carregar aí a página, demorando. Pronto, tá aqui, VirtualBox, e download do VirtualBox, né? Vai baixar aí, vai selecionar qual é o seu sistema operacional, Windows, OS, Linux. Ele até já coloca o nome aqui, tá vendo? Windows Hosts, que é o sistema operacional hospedeiro, né? Aí vai clicar aqui, ó, Windows 6, lá, vai baixar e vai instalar, né? Procedimento de próximo, não vai ter dificuldade, tá? Você baixa aí o VirtualBox, deixa eu colocar aqui. Existem diversos outros virtualizadores, tá, pessoal? Tem o VMware, tem o QEMU, tem o KVM. Então tem diversos ambientes de virtualização, tá? O mais amigável para a gente continuar aqui gratuito é o VirtualBox. Então deixa eu colocar aqui o link, né? O ambiente de virtualização que adotaremos é o VirtualBox. Você pode baixá-lo aqui. Pronto, tá aí. Você vai, baixa, né, o executável da forma que eu mostrei aí, escolhe seu sistema operacional hospedeiro e baixa o executável. Instala e aí chega nessa tela aqui. Pronto. Nessa tela aqui, pessoal, a gente vai montar o nosso computador virtual, tá? Então, ó, novo. Eu quero fazer uma nova instalação. Cliquei em novo, tá? Tá aqui, vai aparecer. Pessoal, eu tenho todas essas telas salvas já aqui. Deixa eu copiar e colar. Toda vez eu fico saindo, copiando do semestre anterior para o próximo. Então já tem tudo aqui já explicado, né? Para a gente já economiza tempo. Já está tudo aqui redondinho para vocês consultarem. Pronto. Ctrl C, Ctrl V. Pronto, tá aí. Até a conexão de rede, tá? Todas as etapas, todos os prints de instalação que você precisa decidir, o que você precisa escolher, não é? Claro, você pode abrir aí o YouTube e como instalar o Windows, vai ter todas essas etapas aqui também, tá? Então isso aí tá
Tá tudo já documentado, o que você deve fazer em cada uma das etapas, tá? Para vocês lerem. Pronto. Já está aí no nosso arquivo de anotação. Tá? Roteiro do Windows 10, criação da VM. Aí tem até aqui, pessoal, o processo de criação da nossa máquina virtual, do nosso computador virtual, no VirtualBox, tá? Então, clicou aqui em novo, você vai escolher um nome, né? Então, vou botar aqui Windows, montagem e manutenção de computadores 2021. Tá aqui. Esse vai ser o nome, né, da minha máquina virtual que vai aparecer aqui, tá? Aqui eu já tenho, ó, uma máquina chamada Érico Guedes, uma do Windows, um MikroTik, diversas, ó, Windows quarta-feira, segunda, Ubuntu Redes de manhã. Então eu saio instalando e me esqueço de remover os sistemas. E tem gerações e gerações aqui de aulas nesse VirtualBox. Então você vai ler, tá, com cuidado, escolha o nome descritivo para a nova máquina virtual e selecione o tipo de sistema operacional que você pretende instalar nela. O nome que você escolher será inicializado pelo VirtualBox, utilizado pelo VirtualBox para identificar essa máquina. Ok, próximo. Quanto de memória RAM você quer atribuir essa máquina no momento que ela foi inicializada? Isso é importante, tá, pessoal? Essa máquina aqui que eu tô, ela é expansível até 32 GB de memória, mas ela só tem 16, tá? Então aqui a gente consegue executar o comando free, que vai mostrar para mim a quantidade máxima de memória RAM. Tá aqui, 16 GB, tá? Aqui K, mega e giga. Então tem que ter cuidado, pessoal, nesse balanceamento, tá? Se você tem uma máquina com um recurso de memória menor, 2 GB, 4 GB, se você selecionar uma quantidade de memória muito grande, você não vai deixar memória para o sistema operacional host, para o sistema operacional que está instalado de fato no computador. Você vai alocar toda a memória RAM para o sistema operacional guest. E aí você vai ficar com o sistema operacional host tão lento que sequer você vai conseguir executar o sistema operacional guest. Tá? Quando eu falo do guest, lembre, é o sistema operacional que está virtualizado. Quando eu falo do sistema operacional host, é o sistema operacional que está instalado na máquina. Tá? Então tem que ter cuidado. Aqui ele mostra, selecione a quantidade de memória RAM em megabytes que será alocada para a máquina virtual. O tamanho recomendado é de 2 GB, tá? Para esse Windows. E aqui ele mostra a quantidade total de memória, tá? 16. Aí eu vou botar aqui 328 para ter 3 GB aqui de memória, tá? Para executar um pouco melhor. Lembrando, né? Você tem que ter a proporção aí para o seu computador. Se você colocar toda a memória RAM para a máquina virtual, quando for inicializar a máquina virtual, o seu computador vai praticamente congelar, né? Vai travar, porque não vai ter memória suficiente para executar o sistema operacional host, quem dirá o seu operacional guest. Então você tem que ter aqui uma consciência de colocar uma quantidade de memória que seja suficiente para executar os dois. Próximo. Disco rígido. Se você quiser, pode acrescentar. Veja, a gente está montando a nossa máquina, tá vendo? A gente já selecionou a memória, né? Agora vai selecionar qual é o disco rígido que a gente quer. Se você quiser, pode acrescentar um disco rígido virtual a essa máquina virtual. Você pode acrescentar um novo arquivo disco rígido virtual na lista ou selecionar um local. Então, pessoal, se você tem um pendrivezinho aí de 16 GB, né? E você está no laboratório montando sua máquina virtual, você pode pegar o arquivo da sua máquina virtual, colocar no seu pendrive e levar para casa. Chega lá, você monta uma máquina dessa e diz qual é o disco rígido que você quer utilizar. O disco rígido vai estar no seu pendrive. Você vai indica que você quer já utilizar um disco rígido existente e já conecta ele diretamente no pendrive. Aqui não, a gente vai querer criar um disco rígido virtual agora, tá? Ele é virtual. Então, recomenda-se utilizar um disco de 32 GB para a instalação do Windows. Essas recomendações, pessoal, são da versão do sistema operacional, tá? Então, aqui a gente até nem colocou, tinha que ter selecionado aqui o Windows 10, 64 bits, tá? Esqueci de mostrar isso aqui para vocês, que é a instalação que a gente vai fazer, Windows 10, 64 bits, tá? E aí as recomendações vão ser padronizadas de acordo com o sistema que você escolheu, tá? Então, selecionou o sistema operacional lá, já existem as recomendações padrão para esse sistema operacional guest. Pronto. Aqui, veja que quando a gente colocou para o Windows 10, aqui estava o Windows 7, estava 32 GB. Agora já está 50, porque o Windows 10 requer mais um espaço de armazenamento. Tá? Criar. E aí qual o tipo de arquivo?
Lembre, vocês podem ler tudo isso com calma, lá das anotações está tudo comentado, tá? E aí escolha o tipo de arquivo que você gostaria de utilizar para o novo disco rígido virtual. Caso não necessite utilizá-lo com outros softwares de virtualização, pode deixar a opção como está. Então existem padrões de arquivo de virtualização. Assim como existe o padrão de arquivo lá da ISO, tá? Também existe o padrão de arquivo de virtualização. E o arquivo padrão de virtualização de ISO para o VirtualBox é o VDI, o VirtualBox Disk Image. Então a gente seleciona, deixa como está e vai para a próxima. Aqui é importante ler, viu, pessoal? Esses 50 GB aqui, os 50 GB que a gente viu que vão ocupar o disco, podem ser dinamicamente alocados ao tamanho fixo, tá? O disco virtual é de 50 GB. Se eu colocar dinamicamente alocado, esses 50 GB só serão ocupados no disco rígido real, não é? À medida que eu ocupo o disco rígido virtual. Se eu colocar tamanho fixo, automaticamente esses 50 GB serão reservados para o disco virtual dessa máquina virtual. Então tem essa diferença, tá? Entre dinamicamente alocado e tamanho físico. Você lê aqui, julgo que é melhor. Na minha opinião, é melhor dinamicamente alocado porque eu não ocupo um espaço no meu disco rígido que não está sendo utilizado. Lembrando, né? Dinamicamente alocado é o disco rígido virtual. Eu só vou ocupar espaço no disco rígido real à medida que eu ocupo espaço no disco rígido virtual. Eu inicializei minha máquina virtual do Windows e baixei uma ISO dentro dela. A gente viu lá que a ISO do Windows tem 5 GB. Então esses 5 GB só serão ocupados quando eu ocupar o disco rígido virtual. Se eu colocar tamanho fixo, serão ocupados 50 GB automaticamente, né? Instantaneamente, a partir do momento em que eu criar essa VM. VM é sigla para Virtual Machine, máquina virtual. Próximo. Localização do arquivo, onde vai estar o seu arquivo. Lembra daquela história do pendrive? Se você quiser levar para casa a sua máquina virtual, você vai buscar aqui, ó. Nesse caso é Home, Érico, VirtualBox VMs, Windows MMC 2021, Windows MMC 2021.vdi. Seria esse arquivo que eu pegaria e colocaria no pendrive e levaria para casa. Então, ó, cliquei aqui em criar, vai ser criado o disco rígido virtual. Tá aqui minha máquina virtual nova, tá? E aí eu preciso fazer algumas configurações nela, tá? Então, ó, clicou em configurações na máquina virtual nova, vamos abrir aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 opções. Aqui na guia, na janela geral, você vai ter diversas abas, tá? Qual o sistema operacional que a gente escolheu, não é? Aqui a gente não precisa fazer nenhuma alteração. Na sistema, vê ordem de boot para a máquina virtual, de onde ele vai pegar o sistema operacional. Tem disquete aqui ainda, tá vendo? Disquete, ninguém mais usa isso. Você pode desmarcar disquete e passar para baixo aqui, ó. Seleciona disquete e bota ele por último. Então, a primeira mídia onde vai se buscar um sistema operacional é o ótico, a gente vai fazer a instalação, tá? Então aqui seria como se a gente tivesse gravado o CD. Aqui não é como se a gente estivesse instalando via USB, que é na máquina de verdade. Aqui é como se a gente tivesse o CDzinho para instalação. Aí você simplesmente tira a rede e coloca o ótico como primeiro dispositivo de boot. Tá? Na aba processador, você tem que habilitar essa funcionalidade aqui, ó. Physical Address Extension. Extensão de endereçamento físico. Não é? Isso aqui é uma habilidade. Ó, tem até uma instrução aqui. Quando selecionado, recurso de extensão física de endereçamento ou Physical Address Extension da CPU do hospedeiro será exposto à máquina virtual. Ou seja, você vai... minha máquina tem 16 GB, mas virtualmente o próprio sistema operacional host consegue estender essa quantidade de memória. Se eu quiser executar mais programas do que cabe em 16 GB de memória, eu consigo. Tá? Então isso aqui vai fazer com que a máquina virtual tenha acesso à memória virtual do sistema operacional host, da máquina física. Tá? Então você tem que habilitar essa opção aqui, habilitar PAI. Isso está lá escrito nas instruções que eu copiei e colei para vocês. Tá? Beleza. Então na aba sistema a gente fez uma alteração só. Na aba sistema, em processador, habilitar PAI. Em armazenamento, ó. Tá aqui, ó, o meu disco rígido e o meu leitor de CD e DVD. É aqui, pessoal, que eu vou precisar carregar a ISO que eu baixei. Então, ó,
clicou aqui no CD vazio, vem aqui nesse ícone, ó, escolha um disco óptico virtual ou físico para utilizar como drive virtual. Clicou nele aqui, escolher uma imagem de disco. Aí eu vou, aquela imagem que eu coloquei lá no mural para vocês, tá? Seleciono ela, tá aqui, ó. Isso foi que eu acabei de fazer virtualmente. Abri a bandejinha do CD do computador, coloquei o disco dentro e fechei a bandejinha do CD. É isso que eu estou fazendo. Pronto. A partir desse momento, a isca que a gente baixou já está lá carregada, tá? E na rede, você tem que observar aqui, ó, na aba rede, adaptador 1. Isso aqui é minha placa de rede, tá? Para que essa máquina virtual acesse a internet como se ela fosse uma máquina real, você vai mudar aqui conectado a para modo bridge, placa em modo bridge. Pronto. E aqui você seleciona qual é a interface de rede que você quer utilizar, não é? Então, a interface que eu estou utilizando aqui no meu Linux é essa daqui, NP59S0, que é a placa de rede cabeada. Eu poderia selecionar também a placa de rede wireless, tá vendo? Começou com W, eu sei que é a placa de rede wireless do meu Linux. Começou com E, eu sei que é a placa de rede física, né? Cabeada do meu Linux. Cabeada e wireless. Então, como eu estou na rede cabeada, eu seleciono a interface cabeada. Então, foram 4 alterações, tá vendo? Vou revisar. Em sistema, na aba processador, habilitar PAI, tá? Em armazenamento, abriu aqui a bandejinha, colocou a ISO dentro. Na rede, veio aqui, colocou placa em modo bridge e selecionou a interface de rede correta. Ok. A partir desse momento, pessoal, estou aqui, ó, selecionando minha máquina virtual, é só apertar iniciar. Quando iniciar, selecione o arquivo disco óptico virtual que será utilizado. Pronto. É esse aqui mesmo. E aí, ó, tá aqui a tela de inicialização da instalação do Windows. Vamos ver aí. Tá vendo? Pronto. Quando a aula vai acabar? Agora, Luan, né? Essa primeira aula, né, acaba quando a gente apresenta a tela de instalação do Windows. E aí, pessoal, a partir daqui é só vocês seguirem o passo a passo que já está nos prints, tá? Lá do nosso arquivo de anotações, que você vai conseguir prosseguir com a instalação, tá? Então eu vou aqui parar a gravação.